Fala galera, aqui é o Thiago do canal Tudo e Mais Um Pouco e sejam todos bem-vindos para a treta da semana que parece que vai ser concluída. Mas antes do vídeo, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e bora lá! Bom, galera, semana passada houve uma treta colossal envolvendo a esposa do mago David Jones após ela ter feito uma publi para a Ubisoft Brasil interpretando a Naoi de Assassin's Creed Shadows, que na minha opinião foi uma das publicidades mais bacanas que eu vi e eu acho que a Ubisoft Brasil teve uma sacada muito joia. Porque tanto que a treta se estendeu lá na gringa devido ao tamanho do alcance que essa publicidade teve, sem contar no saudosismo da época do Jiraiya, da época da Manchete, que assim ó, independente se o jogo vai dar certo ou não, se o jogo vai vender ou não, a publi foi perfeita. E é disso que nós vamos falar, tá? Mas antes de irmos para o vídeo, para reagir ao vídeo do David Jones, eu preciso contextualizá-los a respeito do problema. Então, vejam, semana passada saiu a publi da Thaís para a Ubisoft Brasil e uns doidos lá da gringa pegaram o vídeo e fizeram muitos comentários totalmente fora do contexto, certo? E como o X é um vulcão em erupção, o nosso ex-mestrão, o Peter, do Ei Nerd, pegou aquela publicação e desceu a lenha. E falou e generalizou e apontou um canhão para todos os nerdolas, como se todos nós fôssemos iguais, quando ele criticou as atitudes da galera gringa. E eu acho que o que ele fez foi muito errado, porque nem todo nerdola é igual àqueles que fizeram, né, as acusações, as falas totalmente fora de contexto, aquela zoação sem nexo. Então eu acho que ele generalizou muito e nós não estamos nessa bolha, nós não somos extremistas. E foi uma coisa assim que repercutiu muito, muito no X. Então eu acredito que, depois de tudo que aconteceu, o David Jones resolveu se pronunciar. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver o react do vídeo dele, tá bom? Então, bora lá, vamos assistir. E aí galera, tudo bem rapaziada? Olha gente, eu vou tentar ser sucinto, mas não prometo, tá certo? Eu queria falar um pouco sobre como foi semana passada, tá? O que aconteceu semana passada? O Assassin's Creed Shadows saiu e junto com ele, na verdade, um pouquinho antes, saiu uma campanha publicitária da Ubisoft que a Thaís estava participando. A Thaís e o Zulu foram os protagonistas, ela foi a Naoi e ele foi o... Galera, e foi incrível, assim ó, não tenho nada a dizer. Isso aqui me lembrou muito, muito o Jiraiya. Foi assim, foi um sentimento de nostalgia. Nostalgia total. O Yasuke e fizeram como se fosse uma abertura de um tokusatsu, só que com assassino. Tokusatsu, pra quem não sabe, Jaspion, Changeman, Flashman, Maskman, Jiraiya, os famosos desenhos japoneses, como a gente chamava na época da Manchete. Assassin's Creed Shadows, com a música do Falache, feito pela Ubisoft Brasil, e que ficou um trabalho simplesmente sensacional. Ficou mesmo. Esse trabalho, né, essa obra, ganhou o mundo e se tornou uma das obras mais bem-sucedidas da história da Ubisoft em termos de marketing. Foi divulgado no mundo inteiro e foi aclamado no mundo todo. Bom, vamos fazer aqui uma separação.
o David Jones não está falando do jogo, ok, galera? O David Jones não está falando do jogo Assassin's Creed Shadows. Ele está falando da aclamação do evento publicitário. Então, sim, foi um sucesso. Segue o barco. Saiu, inclusive, na Famitsu, que é uma revista japonesa, um veículo japonês, né? Icônico e marcante para a história dos videogames no Japão e do mundo. Saiu na IGN Global, saiu no Eurogame, saiu em tudo quanto é veículo relevante do mundo. Foi realmente um grande sucesso, um impacto positivo monstruoso, tá? Mas, como sempre, o sucesso sempre vem acompanhado de muita inveja. E isso tá para todos os lados da internet, na internet é muito forte. E a Thaís, ela foi alvo, né, de uns vermes americanos, devido ao sucesso que foi feito. Gente querendo atacar a Ubisoft, que já tava odiando, já queria que esse jogo fracassasse mesmo antes que saísse. Tinha um monte de histórias relacionado a isso, mas eu não tô aqui pra apontar dedo pra ninguém dessa vez, certo? Eu não vou arrumar briga com ninguém dessa vez, não é o meu objetivo aqui. O que acontece? Esses vermes americanos falaram umas merda lá, rapidamente foram repreendidos pelas próprias pessoas da internet mesmo, e isso aconteceu. Bom, pra quem não sabe qual foi a merda, eles chamaram ela de trans. Foi uma coisa muito feia. E isso aí tomou, como eu já havia falado, uma proporção muito grande. E assim, os americanos, eles têm uma liberdade nas redes sociais que aqui no Brasil nós não temos, certo? Ninguém ali poda o direito deles falarem, certo? Tanto que o que ele menciona aqui, que quem rebateu aquela loucura foram as próprias pessoas que estão nas redes sociais, no caso ali no X, certo? Aqui no Brasil, nós somos um pouco mais, vou falar assim, cuidadosos, nós somos um pouco mais comedidos e para evitar grandes problemas. Mas lá eles não têm isso, E às vezes, né, o exagero acaba colocando todo mundo no mesmo saco e não é o correto. Então eles falaram muitas coisas e eles estão batendo sim em cima do jogo lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil também, mas lá é muito pior. Então eles se viram no direito de atacar tudo que a Ubisoft estava fazendo relacionado ao jogo. E nem a coitada da Thaís escapou. Aconteceu, obviamente, no Twitter, óbvio, onde mais aconteceram coisas dessas. Tomou nota de comunidade e era para ter acabado ali. Mas é claro que não acabou ali, porque as pessoas querem sempre se meter nas histórias, querem ganhar like na internet. E eu agradeço realmente todos vocês que legitimamente, tá, se importaram com a Thaís, que legitimamente estavam com o coração no lugar certo e se preocuparam com ela. E eu sei muito bem que vocês que estão aqui comigo, a galera das nossas redes sociais e a galera do Flow Games, inclusive, vocês foram maravilhosos nesse período aí, tá bom? Muito obrigado por isso. Mas, galera, quando acontece uma coisa dessa, sabe onde é que essa história tem que ficar? Quando uns vermes, que nem esses gringos aí foram fazer com a Thaís, tem que ficar no lixo. Divulgar esse tipo de coisa não ajuda ninguém. Na verdade, isso aí é o que esses vermes queriam, chamar a atenção. Então, no momento que eles tomaram nota de comunidade, foram aloprados nas próprias... não a galera que estava divulgando, tinha gente divulgando isso, muitos estavam no coração no lugar certo, sabe? Achando que estava ajudando? Sim. Mas muitos queriam só ganhar like na internet. E aí, claro, que a gente foi avaliar, porque assim, eu e a Thaís, galera, a gente não está no Twitter, ok? A Thaís nunca teve, ela tem lá a conta e tal, mas não usa com frequência. E eu, ano passado, quando o Twitter foi banido do Brasil, lembra? Eu perdi o hábito de usar. E eu usava porque eu achava que era necessário pro meu trabalho, pelas questões de notícias e tal. Eu descobri, nesse período que o Twitter ficou fora do ar, que não era. Então eu não uso mais. E eu acho que você também deveria usar, porque o Twitter, galera, ele não representa a vida real. O Twitter, ele não representa nem a internet. Porque eu tava vendo essa história rolando, porque obviamente a gente fica sabendo das... Bom, agora aqui eu faço uma pausa. Eu deixei ele concluir o pensamento dele, para que vocês entendam o que eu acho a respeito disso. Eu não concordo com o que ele falou. O Twitter é sim, né? O X é sim uma fonte de informação e isso só veio à tona. Nós só tivemos acesso a tudo isso
graças ao X. O problema, que fique bem claro, não é a ferramenta em si, é quem faz o uso dela. O errado está ali. O errado não está na ferramenta. A ferramenta não é, não é o X da questão, né? Ficou até meio... Enfim, a questão é que as pessoas fazem mau uso dela. Porque muitos criadores de conteúdo usam o X para trazer conteúdo para os seus canais. Então, falar que o X não representa o mundo real, aí eu já discordo dele. E assim, eu acho que ele deveria, de coração, receber todo o carinho e afeto que as pessoas demonstraram com relação à esposa, a Thaís, e ele. Muita gente ali não estava buscando like, não. Muita gente ali se sentiu no direito de apoiá-la e, consequentemente, apoiá-lo, porque as pessoas, muita gente gosta do trabalho dele. Então, assim, independente se deveria ter morrido ali aonde ele disse, né, naquele grupo de comunidade, mas a gente sabe que não acontece. E esse é o serviço do X. Ele traz à tona tudo. Porque, pensem comigo, antigamente, todo quanto é tipo de notícia era totalmente manipulado. Ou a gente ficava sabendo, ou a gente não ficava sabendo. Hoje não tem mais isso. Então eu acho que sim, a ferramenta é boa, mas a pessoa que faz esse tipo de coisa é o errado. Entendeu? Quem foi lá e falou que ela era trans e falou todas aquelas coisas horríveis a respeito dela são as pessoas que fazem o mau uso da ferramenta e não a ferramenta em si. Certo? É muito simples. Eu posso aqui ferver um canecão de água para fazer café, ou posso arremessar esse canecão em alguém. Qual que é a função do canecão? É fazer o café, correto? Agora, se eu tacar o canecão em alguém, meu Deus, quem está fazendo o uso errado sou eu, mas a função do canecão permanece a mesma. Então, neste ponto, David Jones, eu discordo de você. Das coisas, a gente tem informações em todos os lugares, galera. A gente tem a informação de tudo. Eu fui ver nas nossas redes, eu fui ver a Thaís viu nas redes dela, eu vi nas minhas e tal. Não tinha ninguém falando sobre isso. Isso aí só aconteceu numa bolha de Twitter, entende? E aí, eu fiz algo que a grande maioria, que se diz preocupado com ela, e realmente tem gente preocupada, mas muita gente não, só quer falar e quer atacar também. Olha, já falei que eu vi de hoje na imprensa, vamos lá. Eu fui conversar com a Thaís, eu fui conversar com a minha esposa. E quando ela viu essa história, ela falou, cara, tá nem aí, pô. Não tá nem aí. Ela não tá nem aí pra essa história. A Thaís, galera, não é vítima. A Thaís não é uma coitada, como tem gente querendo pintar ela. Gente que diz defender ela, querendo pintá-la de coitadinha, ela não é. A Thaís não tá... Olha, eu acho que isso não foi nem o caso. Eu acredito, pelo que eu pesquisei sobre a Thaís, ela é uma profissional, ela é muito requisitada, e eu acho que ela fez o que a maioria das pessoas deveriam fazer quando acontece esse tipo de coisa. Ela cagou pra isso. Ela não tava nem aí. Não tava nem aí. Eu não tive dó da Thaís. Eu apenas me simpatizei com as bobeiras que esse povo fez e que eu achei totalmente fora da casinha. Então, assim, foi mais um sentimento de indignação do que dó. Porque tem gente doida. Continuando. Tá nem aí pra essa história. E a gente, quando viu isso, o que nós queríamos falar semana passada? O que aconteceu de relevante de verdade na semana passada? Tá? Primeiramente, nós aqui, a gente vive a realidade. A gente trabalha na internet, mas a gente vive o mundo real. E pode parecer estranho pra uma galera que vive, né? Deixa pra lá. A gente vive o mundo real. Sabe o que aconteceu no mundo real semana passada? A coisa mais relevante que aconteceu semana passada pra nossa família, sabe o que foi? Nosso filho teve a pior febre que ele já teve. Ele teve mais de 38 graus de febre, quase 39 na verdade, e nunca tinha tido, tá? A gente acha que foi por causa do dentinho que tava nascendo. Pai de primeira viagem. Eu te entendo. Não que eu seja pai, mas eu já cuidei
de 2 pequenos e eu sei como que é essa afobação. Bora lá. E tal. E isso foi a coisa mais relevante que aconteceu na semana. A gente tem que cuidar do nosso filho que ficou doente. E se você é pai, se você é mãe, você sabe quanto que aperta o coração. Você tem que dar remédio e simplesmente rezar pra melhorar. Melhorou, tá ótimo. Mas foi isso que foi a coisa mais relevante que aconteceu na nossa semana passada. A outra coisa relevante que aconteceu semana passada foi a participação da Thaís numa das maiores obras de marketing da história dos videogames, tá? Porque não foi só, foi uma das maiores, tá? A repercussão que esse negócio deu foi um negócio monstruoso e ela tá morrendo de orgulho do que ela fez e eu também, e todos nós também. Quem se importa com a Thaís de verdade, realmente tá muito orgulhoso dela. Eu tenho orgulho dela, é todo dia da minha vida. Mas chega o negócio dele ver quanto ela tava feliz com a repercussão que tava tomando e a realidade, ela é essa. A notícia é essa. Vocês entendem? Eu sei que vocês que estão aqui comigo entendem. Então, a Thaís queria, e foi exatamente o que a gente fez semana passada, era celebrar o grande sucesso que isso fez. E não por causa de uns verme gringo. Depois, tiveram uns aqui no Brasil falando merda? Sim. Mas já falei que esse vídeo aqui não é o momento pra isso. Mas, fica tranquilo que eu não esqueço. Galera, a Thaís, ela não quer falar sobre isso, vocês entendem? Ela só quer que isso passe pra lá, porque esse negócio não importa. O que Com certeza não importa. A Thaís é uma pessoa madura, a Thaís é uma pessoa que com certeza é muito profissional. Eu sinto que ele ficou muito emputecido e eu acho que ele tá no direito, né? Ele é marido e ele tá ali pra defender a honra da esposa e eu acho que ele tá certíssimo, não vou tirar a razão dele. Eu até estou achando que ele tá muito comedido, porque eu acho que se fosse outras pessoas aí, teria ficado muito bravo. E eu concordo que seja ali que ele esteja defendendo a esposa. E acho que realmente a Thaís não tá nem aí pro que aconteceu. O que importa é o sucesso que a campanha fez, o quanto ela tá feliz por causa disso e o trabalho dela. Esse negócio, cara, ela não tá nem aí pra esse negócio, cara. E ela só quer que esse negócio morra, gente. E eu tô aqui falando pra vocês que realmente se importam, certo? Que esse vídeo aqui é justamente pra vocês que se importam com a gente, com a nossa família, com a Thaís, com o nosso trabalho. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Isso aí, chamar mais atenção pro sucesso do negócio que ela fez, eu acho bizarro. Então, se você realmente se diz preocupado com ela e quer ajudar, você tem que exaltar o trabalho dela. Você tem que exaltar quem que é Thaís Matsufuji. É bem difícil não me emocionar falando minha esposa, tá? Mas vamos forçar. A Thaís. Segurou o choro, hein? Houve um corte aí porque ele deu uma choradinha, hein? Derrubou algumas lágrimas. Galera, eu acho tão bonito este comportamento do David Jones e eu acho que isso demonstra que criadores de conteúdo também são humanos. Thaís Matsufuji, ela não é a minha esposa. Ela é isso também. Tá? Ela é isso também. Ela não é a esposa do David Jones. Ela também é isso. Thaís Matsufuji, uma das melhores profissionais que eu já conheci na minha vida, com 11 anos de carreira em mídia de videogame, começou do nada, participou de campanhas incríveis sua vida inteira, foi apresentadora de televisão e hoje é, pra mim, o grande ponto de equilíbrio que nós temos no Flow Games, que é o maior veículo de mídia da história do Brasil. Goste você ou não. Então a Thaís é tudo isso. E muito mais. A Thaís também é mãe. A Thaís também é esposa, mas ela não é só isso. E a nossa família, a gente cuida o jeito que eu, ela ou nós devemos nos portar em relação às coisas, quem decide é a gente. Não é turba de Twitter, galera. Bom, aí pessoal, ele vai falar muita coisa em relação à esposa, o quanto ele gosta dela, sobre o profissional da Thaís, que eu acho que todo mundo já sabe, e aí ele entra mais como um desabafo
Eu aconselho todos a vocês a assistirem o vídeo inteiro. Mas assim, a parte principal, né, o core do que estava acontecendo foi o começo. Coisas que deu para notar. Ele não falou nada a respeito das coisas que foram faladas. A gente sabe da guerra contra a cultura woke, a gente sabe dos problemas que a Ubisoft está enfrentando com esse jogo, principalmente por conta das questões woke. Então ele não bateu nessa tecla, ele não entrou. E eu acho que, apesar do assunto estar entrelaçado, ele está aqui para defender a honra da esposa. Uma honra que não precisa, como ele deixou claro. E realmente eu acredito que ela seja uma pessoa bem ponta firme. Então aí o restante do vídeo, ele vai falar simplesmente a respeito das questões da família dele. Ele vai se emocionar de novo. Eu achei super bonito isso. Ele ganhou o meu respeito. Eu já respeitava ele, mas ele ganhou mais o meu respeito. Porque você vê ali que a família David Jones é realmente uma família bonita. E parabéns pela sua família, cara. Acho que vocês todos estão de parabéns. Porém, acredito que aqui no Brasil a situação tomou um outro viés por causa do Peter. Por conta da repostagem dele. Então, quando ele diz que algumas pessoas foram lá no X e trouxeram isso à tona, com certeza, ele tem razão. Porque muitas pessoas se beneficiaram do que aconteceu para trazer o holofote para eles. O que eu acho que foi o caso do Peter. Sinto muito, mas eu acho que foi o caso do Peter. E ele não apenas trouxe o holofote para ele, porque se ele quisesse, ele teria falado a mesma coisa que todos os criadores de conteúdo nerdolas, e vou me apropriar do termo da Liga Nerdola. Ninguém achou isso engraçado. Ninguém. Todo mundo repudiou o que fizeram com a Thaís. Então eu acho que ele não deveria ter generalizado o que ele fez. Ele generalizou. Ele disse que todos os nerdolas fazem isso. Pode ser que alguns não se sentiram no mesmo balaio, mas o Peter anda causando tanto problemas desde a primeira vez que surgiu o assunto do Yasuke, que isso virou uma bola de neve. E realmente no Brasil, quem não deixou essa merda ficar no lixo, como o David Jones menciona, foi o próprio Peter. Ele tem um engajamento de 14 milhões de inscritos. Então qualquer coisa que essa criatura falar, qualquer coisa vai repercutir. Vai repercutir. Ainda mais quando ele imputa esse crime em cima de todos os nerdolas. O que não é verdade. Existe extremos nos dois lados. E sempre. Mas justamente o lado de lá que é o mais extremista. Que é o que nunca quer discutir. Que é o que nunca está disposto a trocar uma ideia. Que sai cancelando todo mundo. E aí quando ele coloca todo mundo no mesmo balaio de gato, fica difícil. Fica muito difícil. E o Giga também fez 2 vídeos de todos esses problemas que aconteceram. Um falando do Peter, outro falando do caso da Thaís. E o Giga ele gostaria que todos nós, ao invés de brigar entre nós, que nós nos uníssemos para a causa maior, que é a cultura woke. Porque veja um dos problemas que o Giga ele cita nesse vídeo e que tem muita, mas muita informação necessária para que as pessoas acreditem na nossa luta. E tem muita relevância. Quando ele fala que
ao generalizar tudo isso que o Peter acabou fazendo, a nossa luta acaba sendo um desserviço, porque parece um bando de homens que dão piti quando são contrariados. E a gente sabe que não é assim. Então, quando vem o Peter e fala aquelas coisas, ele está simplesmente fazendo um desserviço. Ele está dizendo que toda vez, entre linhas, ele está dizendo que toda vez que surgir alguma coisa que os nerdolas não gostarem, eles vão agir desse jeito. E é mentira, porque nós não vamos agir desse jeito. Nós agimos contra as groselhadas e as groselhas, né, que a Ubisoft colocou no jogo. E mesmo assim, eu estou jogando e eu estou gostando do jogo. Eu não estou passando pano. E o David Jones também não está passando pano. Inclusive, ele fala ao longo do vídeo que ele teve N problemas já com a Ubisoft. Ele já bateu em cima da Ubisoft muitas vezes. E que a Ubisoft Brasil e também a Ubisoft Internacional, eles foram muito solícitos com a família dele nessa questão. E eu acho que é assim, ó. Amigos, negócios à parte. A esposa dele estava ali fazendo um trabalho, ganhando o dela. Eles não estavam ali passando pano para o jogo. Então, quando esses malucos lá dos Estados Unidos quiseram criticar, eles que tivessem criticado o jogo e não a Thaís e o outro ator. Mas coitado, mais ela, né? Coitada, mais ela. Mas novamente eu volto na fala do Giga. Porque o Giga disse que nós temos que nos unir contra isso, contra essa batalha, contra esse câncer cultural. E não lutarmos em lados separados. E o que vai acontecer se isso continuar? Se pessoas do calibre do Peter continuarem dizendo que isso não passa de piti de marmanjo. E não é piti de marmanjo. Se fosse piti de marmanjo, nós não tínhamos Linhagem Geek, Heróis e Mais, o próprio Giga e a Liga Nerdola. A Liga Nerdola em geral. Não existiria, não haveria motivo de tantas pessoas dedicarem o seu tempo para tentar combater isso, gente. Então, assim, ó, o que eu peço a vocês? Que vocês reflitam e que vocês tentem compreender que nós não somos esse extremo. Que nós até podemos brincar com uma coisa ou outra, zoar, fazer uma piadinha, falar que vai na cachoeira com o Yasuo, zoar, mas nós jamais ofenderíamos o trabalho da Thaís. Nós jamais levaríamos a um extremo desse. Porque não é do caráter de nenhum nerdola, pelo menos os que estão ali na liga e os que orbitam a liga. Isso eu digo com relação a criadores de conteúdo. Eu não estou falando de inscritos, porque nós também não podemos controlar o que as pessoas falam. É impossível. É impossível. Nós não conseguimos e nunca conseguiremos. Então eu acho que vale do bom senso de cada um. De cada um. E vou dizer, as pessoas que usam o X de forma errada, elas nem sempre são inscritos de canais que vamos considerar aí nerdolas e que estão lutando ali pelas questões anti-woke. Então, mais uma vez, generalizar tudo isso é covardia. Infelizmente, assim, ó, na minha opinião, foi tão baixo quanto o que fizeram para Thaís. E eu penso que, se isso não parar mais um tempo, nós vamos ser totalmente desacreditados. E eu gostei muito de uma comparação que o Giga fez a respeito
da obra, né? Peter and the Wolf, né? Pedrinho e o Lobo, que na verdade é uma ópera, né? Que o Pedrinho sempre enganava dizendo que estava em perigo e que tinha o lobo. E quando de verdade o lobo chegou, aí já era tarde. Então, isso vai acontecer. E é aí que eu tenho medo que toda batalha que a nossa bolha vem travando ao longo dos anos para voltar, para colocar a cultura woke aonde eles devem ficar, que isso se perca, justamente por essas questões. Então, nada de generalizar, nada de dizer que todos somos iguais, porque nós não somos. Nós não somos. E, com certeza, nunca seremos. Então, assim, peço que vocês usem de empatia cada vez mais, que vocês pensem antes de escrever, que vocês pensem antes de falar, para que isso não respingue naqueles que realmente estão ali, ó, no front, lutando contra essa cultura nefasta que se chama woke e que a cada dia estamos vendo que ela está retrocedendo, indo cada vez mais para o buraco. Só que se nós tivermos pessoas batendo contra nós no momento em que eles deveriam estar com nós, aí fica difícil, né, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Hoje era para ter saído mais um vídeo da Resenha Geek. Eu ia trazer isso para Resenha Geek, mas quando eu vi o vídeo do David Jones, eu achei que era mais interessante nesse momento falar sobre isso. Mas eu vou, com certeza, entre terça ou quarta-feira, falar sobre as coisas da semana, né? Porque, como eu te falei, o Resenha Geek, ele nada mais é do que uma revista eletrônica dos acontecimentos da semana. E amanhã, não se esqueçam de sintonizarem lá no canal do Cinquentão, pois teremos mais um bate-papo nerdola, onde a gente vai falar de conspirações, ETs e toda a coisa mais maluca que a gente tem aí na internet. Então eu convido vocês para estar lá. Entre no canal do Cinquentão Geek, entre nos canais da Liga Nerdola e eu prometo que o conteúdo vai ser top. Então é isso aí, galera. Falou e até amanhã. Grande abraço.